Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que você chegou até aqui. Que jornada, hein? Esse curso de constelação sistêmica familiar está cada vez mais intenso. E hoje a gente vai assistir a aula de psicodrama. Eu gosto muito do psicodrama por vários e vários motivos. Já sabemos que o psicodrama do Jacob Levy Moreno foi utilizado na época em várias e várias terapias familiares ou mesmo uma constelação sistêmica familiar, pois na época que o Bert Hellinger desenvolveu, o psicodrama era uma das referências, ainda é uma das referências no meio das terapias e psicoterapias. O que é legal do psicodrama? O psicodrama tem uma forma criativa de enxergar as terapias e as psicoterapias. Tem uma forma espontânea de atuar com as terapias. Olha que legal. Quando olhamos para o psicodrama como uma ferramenta, ela pode ser integrada dentro de qualquer outra terapia ou psicoterapia. Veja que a constelação sistêmica familiar vai ter elementos que também são muito similares ao psicodrama. E isso a gente vai ver agora que a gente está se aproximando dos momentos em que vamos entrar a fundo nos assuntos da constelação familiar. E é isso que eu acho interessante. Nós vamos ver aqui nos fundamentos que a espontaneidade e a criatividade são elementos fundamentais para o psicodrama e vão ser também alguns elementos para a constelação familiar, principalmente o deixar fluir, a espontaneidade, ok? Então vamos passar o slide. Uma frase do Jacob Moreno fala assim: aqui jaz aquele que abriu as portas da psiquiatria para a alegria. Lembre-se que você já teve lá atrás uma introdução ao psicodrama, já conhece um pouco o Jacob Moreno, e agora ele está falando uma frase que ele diz que na psiquiatria, quem abriu as portas para uma coisa chamada alegria foi ele mesmo. É isso que ele gostaria que tivesse escrito, né? Não sei se foi escrito na lápide dele, mas é isso que ele gostaria de escrever. Aqui jaz aquele que abriu as portas da psiquiatria à alegria. O Jacob Levy Moreno, ele observava a criatividade das crianças quando elas não tinham o que brincar, elas mesmas desenvolviam as suas brincadeiras. De forma alegre, de forma espontânea e criativa, as crianças desenvolviam suas próprias brincadeiras. E a partir daí, o Jacob Moreno, como um bom dramaturgo, um estudante do cinema, do teatro, ele desenvolve também agora a psiquiatria utilizando essa dramaturgia. Então, por isso o nome, psicodrama, ok? Então, ele acreditava que a alegria pudesse impactar a psicoterapia, a terapia em si. Vamos passar o slide. Eu quero trazer para vocês aqui os fundamentos teóricos do psicodrama. Que fundamentos são esses? Psicodrama é uma psicoterapia de grupo em que a representação dramática é usada como ferramenta para explorar a psique humana e seus vínculos emocionais. Olha só, psicoterapia de grupo pode ser feita por várias pessoas, em que a representação dramática, ou seja, vai haver uma apresentação ali de um drama, de uma forma teatral de se visualizar algo. E é usada como ferramenta para explorar a psique humana, explorar a sua mente, explorar os seus vínculos emocionais. O que você tem na sua vida, o que você precisa melhorar, quais são os seus traumas, quais são os seus medos, sua relação diretamente com suas emoções. Estes vínculos
são explorados através dessa ferramenta que se chama psicodrama, essa psicoterapia de grupo, ok? Então é isso que ele está querendo dizer, está fundamentado nisso. Segundo ponto, utiliza como pontos básicos de sua teoria o conceito de espontaneidade, criatividade, a teoria dos papéis e a psicoterapia grupal. Quero chamar a atenção de vocês para o quesito espontaneidade e criatividade, que eu falei mais anteriormente. A espontaneidade é quando eu deixo fluir o que eu estou pensando simultaneamente com minhas ações. Por exemplo, se eu tenho vontade de andar, eu não penso se eu vou andar ou não, eu ando. Se eu sentir vontade de gritar, eu grito. Eu não me pergunto se gritar aqui vai ser ético ou não vai ser, entende? Então a ideia do psicodrama é e seja espontâneo. O que vier em você, deixe acontecer. Claro, respeitando os valores éticos, morais de cada um e cultural também, né, gente? Não adianta você estar lá na psicoterapia representando alguém, representando algum cliente ou alguém do membro da família do cliente e você sentir vontade de xingar o outro e você fazê-lo. Você xingar ou você sentir vontade de ser agressivo e ser. Isso não está dentro da psicoterapia, tá? do Jacob Moreno. A ideia é seja espontâneo, mas também tenha limites, porque você tem a sua consciência. Tá? E a teoria dos papéis, né? E a psicoterapia de grupo são elementos que vão se unir dentro dessa criatividade e espontaneidade. Teoria dos papéis, quem é você, né, no mundo? Psicoterapias de grupo, quais os grupos que vão atuar dentro desse cenário, seja familiar, seja social. Então, esse aprofundamento nós vamos ver aqui nos próximos slides e como a gente pode unir essas técnicas para que tenha uma intervenção. Terceiro ponto, a ação dramática permite insights profundos por parte do protagonista e do grupo a respeito do significado dos papéis assumidos. Que papéis são esses? Os papéis que você assume dentro da psicoterapia. Então vamos lá. Lembra da escultura familiar? Ali tem papéis. Tem uma pessoa representando meu pai, outra minha mãe, outro meu irmão, mesma coisa, mesmo entendimento nós podemos trazer para cá. Então cada um vai representar um papel e o protagonista é o seu cliente, ele quem vai aí ser atendido e pode também uma pessoa representá-lo. E qual é a sacada do psicodrama? É que as pessoas que fizerem o psicodrama, que é o protagonista, pode ter insights, alterações na sua percepção a respeito do conflito ou da questão que ele trouxe para ser resolvida. É essa a grande sacada do Jacob Moreno, porque essa ação dramática, essa dramaturgia que acontece dentro dos vínculos emocionais que nós temos, dentro da psique humana, dentro dos nossos pensamentos e sentimentos, há uma alteração e esse insight serve para novas percepções, para novos significados. Há uma ressignificação e aquela pessoa alcança paz com aquele conflito. Ok? Isso é muito importante. Outro fundamento é, para Moreno, toda ação é interação por meio de papéis. A ação deve ser feita através das interações entre os papéis. É preciso interagir pai com mãe, filho com mãe, filho com pai. Essas interações, essas ações têm que ser dessas interações. Elas acontecem nessas interações. Ok? Esses são os fundamentos teóricos. Então, para que fique bem aí na sua mente, o que fundamenta o psicodrama? É uma psicoterapia de grupo, ficou claro,
que utiliza a sua psique humana, os seus vínculos e os seus pensamentos e sentimentos, através de uma dramaturgia. E essa dramaturgia permite que você tenha insights, novas percepções, novas visualizações. E tudo isso vai acontecer através das interações dos papéis, sendo criativo, sendo espontâneo e em grupo. É isso. Essa é a base fundamental aí do psicodrama, beleza? Vamos para o próximo slide. Fundamentos teóricos ainda. As bases. Espontaneidade. A gente tinha falado mais atrás. Capacidade de agir de forma natural, criativa e congruente com o momento. Então não adianta eu ser espontâneo, ser natural, ser criativo, mas não ser congruente com o momento. Porque se eu tenho na hora da atuação, da dramaturgia, digamos que eu comece a pensar em um problema que eu tenho da minha vida pessoal e saia dessa congruência do grupo e comece a ter ações que refletem mais o meu conflito pessoal da minha vida do que o conflito que eu estou vivendo ali dentro da terapia do grupo. Entende? Então é muito importante que haja congruência, seja natural, seja criativo, mas tenha congruência, ok? Com o momento. Por isso não é recomendado que você vá pensar nas suas questões enquanto você está representando algum papel. Não é recomendado também que você traga palavras que vão machucar o outro, ignorantes, ou que você seja agressivo. Então tem alguns limites aí que a constelação familiar coloca também e o psicodrama, claro, também coloca, né, gente? E aí nós temos o TELE, que é percepção e comunicação objetiva das situações e das relações entre as pessoas. Então eu tenho uma percepção, eu vejo tudo, eu tenho uma comunicação, seja verbal ou não verbal, objetiva das situações e das relações entre as pessoas. Situações essas que aparecem, que são os conflitos, e a relação que os conflitos geram entre as pessoas, entende? Então, a ideia que a tua percepção e a tua comunicação tem que estar objetiva ao conflito, à questão e às pessoas. Essa relação precisa estar muito bem fundamentada e sendo muito bem objetiva. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro em determinada situação. A Virginia Satir já falou isso, que quando eu me coloco no lugar do outro, eu sou capaz de sentir os sentimentos do outro, até as dores físicas do outro, os pensamentos do outro. Eu consigo, me colocando no lugar do outro, ter quase tudo aquilo que ele tem naquele momento. Então, por isso é muito importante utilizar esse recurso da empatia. Quando nós estamos assistindo um filme, uma novela, o que seja, aquelas pessoas representam tão bem, mas tão bem, que parece que aquela história é real, mas sua mente sabe que ali é uma novela, que ali é um filme, mas ela se permite acreditar, porque ali está sendo vivenciada uma emoção, um sentimento profundo, através de um recurso chamado empatia. Então, quando as pessoas estudam estes papéis, elas aprofundam e começam a se colocar no lugar daquele papel como se fosse ele mesmo ou ela mesma. E aí, por isso, nós temos essa capacidade mais aflorada. E aí, o seu protagonista, o seu cliente, ele consegue visualizar uma nova percepção através dessa sua entrega. Seja você atuando, né, como o psicoterapeuta, seja você atuando como representante, entende? Seja o lado que você estiver, a empatia tem que acontecer, esses recursos têm que acontecer. Co-inconsciente. Estou falando aqui para vocês, gente,
os fundamentos teóricos do psicodrama. A gente vai ver como que é isso na prática, a gente vai trazer uma simulação para vocês de como funciona e eu vou explicar para vocês passo a passo. Tenha calma, nós estamos fundamentando alguns aspectos do psicodrama para que quando você veja a prática, você, então isso realmente é um teatro, mas tem psicologia, mas tem a base toda aqui, a base teórica toda do Jacob Moreno, e ele transformou isso em uma psicoterapia, e isso ajuda a pessoa a transformar a sua vida, isso é o que importa no final, né? E o psicodrama é um elemento muito legal que a gente pode aprender, para que quando a gente chega daqui a pouco na constelação, a gente já tenha mais fundamentos ainda. Inconsciente, fantasias, vivências e sentimentos comuns a duas ou mais pessoas no grupo. Então acaba que na hora do drama, as pessoas do grupo começam a ter fantasias, vivências, sentimentos, elas começam a agir naturalmente e o psicodrama começa a ter forma, a psicoterapia começa a ter forma, começa a ter uma história, um contexto, uma resolução, um caminho, e o protagonista está vendo aquilo acontecendo e está trazendo para ele novas percepções, e ele não tinha visto por aquele ângulo, daquela forma, e quando ele vê, ele percebe, nossa, é isso, eu não deveria pensar isso do meu pai, eu não deveria pensar isso da minha mãe, eu não deveria pensar isso de eu mesmo, eu não deveria pensar isso da minha esposa, do meu esposo, e aí a nova percepção acontece, e é ressignificado aquele conflito, através de um drama, de um teatro, que tem toda uma técnica, uma fundamentação, que leva a pessoa à transformação, à ressignificação da vida dela. Então, qual é o consciente? São esses elementos acontecendo simultaneamente em cada pessoa do grupo. Eles têm sentimentos comuns, ok? Matriz de identidade, características pessoais que se constituem a partir de vivências das primeiras relações. Esta possui 3 etapas de formação que vão auxiliá-lo a criar as técnicas dramáticas. Existem técnicas dramáticas e nós vamos aprender mais ou menos elas aqui para que você tenha noção suficiente para que lá na frente você saiba o que está acontecendo nesse drama aqui, o que está acontecendo nessa ocasião, que técnica está sendo utilizada. Por quê? Psicodrama, gente, seria uma especialização, um mestrado, uma coisa gigantesca que eu teria que passar aqui para vocês. O que eu estou dando para vocês? Noções da parte teórica, vou mostrar uma prática, vou mostrar como é que faz para que vocês tenham exatamente a noção e isso te ajude de alguma forma a encontrar significados para a constelação. Desde o início do curso eu estou trazendo bases para vocês, para que vocês possam suportar o conhecimento da constelação sem questioná-los, entendendo eles, compreendendo muito melhor. É como se juntasse várias peças e montasse um quebra-cabeça só, entende? Eu estou montando a constelação na sua mente para que quando você comece a receber esse conteúdo, esteja muito mais apto a isso, muito mais fácil de receber isso, ok? Se eu montasse para vocês aqui o módulo de constelação, só ele, puro, muito provavelmente você não conseguiria se tornar um constelador, uma consteladora, não conseguiria receber todo o conteúdo, toda aquela base que o Bert Helling criou, porque há alguns bloqueios na nossa mente que não permite conteúdos que não estejam prontos para serem aprendidos. Então, por isso, a gente enche você de base, depois a gente entra com a constelação, com a prática, e você vai ver quanto isso vai te ajudar, tá bom? Então, nós estávamos aqui em co-consciente, co-inconsciente. E agora vamos para a matriz de identidade, já também falamos da matriz de identidade, só que aqui faltou comentar ela. Matriz de identidade, características pessoais que se constituem a partir de vivência
das primeiras relações. Esta possui 3 etapas das técnicas dramáticas que a gente vai ver no próximo slide. Porém, aqui é um ponto importante que as características pessoais de cada representante começam a ser vivenciadas, como se elas começassem a tirar os julgamentos, as condenações, a indignação, para que comecem a aparecer as características puras dela. E aí utilizamos 3, pelo menos 3 não, né? Vamos trazer mais de uma, mais de 3, aliás. Porém, essas 3 técnicas aqui dramáticas vão te ajudar, vão te auxiliar a desenvolver a prática do psicodrama. Próximo slide. As 3 perspectivas de papéis dentro do psicodrama. Indiferenciação do eu. Quando a criança precisa de alguém que alguém faça algo por ela, porque ela ainda não consegue fazer. Esta técnica do duplo, um ego auxiliar, desempenha o papel do protagonista, em parte ou num todo, simultaneamente. Então, olha só. Ele chama criança aqui como se fosse um modo, tá, de se referir a aquela pessoa que está representando o papel, ou até mesmo o protagonista, que seria o seu cliente. Ele não está conseguindo lidar com aquela situação. Então eu posso trazer uma pessoa que vai representar ele simultaneamente, sempre que ele não conseguir desenvolver aquele papel. Acontece muito do representante, de um membro familiar, não conseguir responder a perguntas ou responder às interações, ele não consegue atuar. Ok? Porque ele está paralisado, algum sentimento paralisou ele, alguma coisa aconteceu. Por isso que ele chama de criança, ok? Como se fosse o representante. Ele ainda não consegue fazer. Aí, o ego auxiliar, que é uma pessoa que vem também para representar juntamente com ele, vai fazer o mesmo papel dele. Só que ele vai ou auxiliar em parte ou no todo, dependendo do grau que aquela pessoa não consegue entregar, não consegue agir. Muito importante que o psicodrama é realmente feito com pessoas, porque por conta de elementos fundamentais como a espontaneidade e criatividade. Então não dá para fazer com bonecos, mas são feitos com pessoas, ok? Então é isso. Quando você for ver a simulação, você vai perceber esses elementos, ou pelo menos alguns elementos deles. Visão do eu. Quando a criança se olha no espelho e não se reconhece através da imagem. Esta é a técnica do espelho. Repetição da fala. Então, na dramaturgia, quando está acontecendo aqui o psicodrama, uma pessoa está falando, ok? E, por exemplo, o psicoterapeuta pode representar a visão do eu. Então, quando o seu protagonista, seja ele através de um ego auxiliar ou não, falar algo e você quer que ele escute e sinta e perceba o que ele está falando, você repete como se estivesse no espelho, exatamente com a intensidade que ele falou. Então, se ele falou, eu estou me sentindo inútil, você vai lá, ou algum ego auxiliar, ou alguma pessoa que você escalou para isso, ou você mesmo, e fala para ele, eu estou me sentindo inútil. Na mesma tonalidade, na mesma intensidade, que é para ele sentir, ele ter uma visão dele mesmo falando. Essa é parte da cena dramática. Visão do outro. É quando ocorre a tomada do papel do outro, havendo a inversão de papéis. Esta é a técnica da inversão de papéis. Simplesmente, eu vou agora colocar um papel no lugar do outro. Então, tinha um filho e um pai.
Agora eu vou colocar o filho no lugar do pai e o pai no lugar do filho. Como que cada um está se sentindo agora no lugar do outro? Como que cada um vai conseguir agir, reagir no lugar do outro diante desse conflito, entende? Então, quando eu uso a inversão de papéis, eu estou utilizando o recurso da empatia para que eles possam perceber profundamente o que o filho dele estava sentindo ou o que o pai dele estava sentindo. E isso, novas percepções, novos insights. Então, essas 3 técnicas aqui já trazem elementos suficientes para que eu possa trabalhar com os meus clientes. Essa é a ideia do psicodrama. Lembrando que aqui eu estou trazendo para vocês uma pequena base, só para que vocês possam entender que há uma cena dramática e há uma ressignificação por parte dos clientes. O quanto isso impacta os clientes. 3 técnicas, vamos para o próximo slide. Olha só, quais elementos nós precisamos ter para desenvolver o psicodrama, para desenvolver essa psicoterapia? Então vamos lá, o cenário, lembra da escultura? Também tem elementos que definem ele. A constelação também tem elementos para acontecer a constelação. Esses são os elementos que nós precisamos para ter um psicodrama através da teoria do Jacob Moreno. Nós temos o cenário, que é o local, pode ser definido por você, seja na sala, seja no quarto, seja na rua, na praça, em um local de atendimento próprio, você quem define. Se você ficar interessado realmente pelo psicodrama, nós vamos ter futuramente, não sei se na época que você estiver assistindo esse vídeo tem, procure no nosso site, se tiver, você vai encontrar, mas se não, aguarde que nós vamos ter uma formação em psicodrama só para isso. Então, temos o cenário, ok? Que é o local, o protagonista, que é o seu cliente. Na escultura nós chamamos de escultor, na constelação nós chamamos de constelado, ok? Constelado, não constelador. Constelador é o profissional. Diretor é o terapeuta, olha que chique, hein, gente? Diretor do cinema que vai acontecer, do filme que vai acontecer ali. É muito legal. E egos auxiliares, que são os representantes, os autores, assim como na escultura, como na constelação também. E a plateia, que são os participantes e os espectadores. Assim como na constelação, tem participantes e espectadores. Lembra que lá no primeiro módulo eu falei para vocês quais elementos, quais os nomes, os elementos e os nomes que a gente precisava para ter uma constelação. Então é isso. Com esses elementos aqui, eu consigo fazer um psicodrama, eu consigo trazer algo mais relevante para o seu cliente. Então, sem os egos auxiliares, não é fácil trabalhar, mas eu vou mostrar para vocês também como a gente pode trabalhar sem os representantes, mas as técnicas ficam limitadas, ok? Plateia, os participantes e os espectadores, pode ter ou não, mas os representantes são essenciais. O diretor que é você, o seu cliente e o local. Tem uma intervenção chamada roleplay, ok? Esse roleplay dá para fazer só você e seu cliente, lembrando que você vai representar qualquer inversão de papéis que acontecer, você vai representar um ego auxiliar, você vai fazer toda a troca ali naquele momento. É uma multicena utilizando apenas você e seu cliente. A gente pode fazer um roleplay dessa forma? Pode. Mas existe um roleplay com todos os representantes? Sim. Eu vou fazer para vocês no próximo slide, no próximo slide não, mas no outro, eu vou fazer para vocês uma prática, ok? Uma prática
utilizando a intervenção roleplay. Vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse roleplay, só que eu vou fazer só eu e o meu cliente, ok? Não vamos utilizar os representantes, os autores e os atores, tudo bem? Vamos passar para o próximo slide. Então, ainda sobre os fundamentos teóricos, nós temos algumas etapas, utilizando este cenário, nós temos algumas etapas para desenvolver o psicodrama. Primeiro, aquecimento, desenvolver a situação atual e a escolha do tema. Então, peraí, estou com o meu cliente, vou perguntar para ele qual o tema que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar o meu relacionamento. Então, vamos desenvolver essa situação. Que situação você se encontra? Olha, meu marido está assim, assim, assado, eu estou assim com ele, assim, assim, assado, estou desenvolvendo a situação. Agora vem a dramatização, mostra-se os fatos e se fala sobre os pensamentos e sentimentos. Agora começa a dramatização do psicodrama. Depois, ao final desse psicodrama, há um compartilhamento. Uma conversa do diretor, do protagonista, dos auxiliares, relatando tudo que sentiram. O objetivo é trazer mais informações ainda para o seu cliente, para o seu protagonista, para que ele possa ter realmente noção exata do que aconteceu e mais informações para ele ter novas percepções, ok? Então essas são as etapas do psicodrama, utilizando todos os elementos anteriores, que são esses, e mais as técnicas, e mais os fundamentos que eu falei para vocês, que é espontaneidade, criatividade. E agora, nós temos uma prática, próxima aula, você vai ver uma prática de psicodrama. A gente vai fazer para você um roleplay. Este roleplay vai ser com o cliente, mas não vai ter representantes, vai ser eu mesmo vou representar a inversão de papéis ou qualquer coisa que necessite na hora de fazê-lo, de fazer o atendimento com o cliente, tá bom? Objetivo, você visualizar e perceber o quanto o psicodrama tem sido importante para as psicoterapias, o quanto o psicodrama pode ajudar a gente a entender melhor a constelação e, quem sabe, até te ajudar como um profissional dentro da constelação, tá bom? Até a próxima aula.